Muito interessante, né? Inclusive, vários dados da economia americana saíram ao longo dos últimos dias. Emprego ainda forte, né? A gente viu o JOLTS, a gente viu o ADP, tem a expectativa amanhã com o payroll. Hoje, os pedidos de seguro-desemprego até vieram um pouquinho acima do esperado, né? Mas, por outro lado, a gente vê PMI mostrando uma desaceleração. Queria saber um pouquinho sua visão sobre esse contexto, Fábio, e se os dados até mesmo parecendo de alguma forma contraditórios, eles são favoráveis nesse contexto aí de Donald Trump fazendo anúncios quase que diários e mexendo, impactando com o mercado, com economia, com expectativas, inclusive de todos os atores. Como a gente reúne e liga, né, os dados econômicos, os sinais que têm sido dados com as falas de Donald Trump? Olha, Felipe, eu acho que a gente tem que se acostumar de ter um presidente que faz as coisas, né? Os Estados Unidos, nos últimos 4 anos, tinha um presidente que era uma estátua, e é impressionante, você vê, o americano ontem comemora que agora o esporte feminino é só para mulheres, né? Esse é o nível do que a gente chegou aqui no mundo, principalmente nos últimos 4 anos aqui nos Estados Unidos. E pela auditoria que está sendo feita nas contas do governo americano, a gente percebe os absurdos e as coisas que a gente já desconfiava ficando cada vez mais claras. O Trump, ele fala muito, como o Van Dijk bem pontuou, mas deixa as pessoas trabalharem e fazerem aquilo que precisa ser feito. A gente já falou isso aqui algumas vezes, ele aprendeu muito com os erros do primeiro mandato e se cercou de pessoas agora que querem fazer o que tem que ser feito, América primeiro, e o mundo precisa de uns Estados Unidos forte, por mais que a maioria das pessoas estão contaminadas com os últimos anos aí de uma democracia esquisita. Agora a gente está vendo por que ela era esquisita e as coisas vão voltar no trilho. Os dados de emprego mostram que o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos ele está muito mais equilibrado, ele está saudável e preocupa, por um lado, porque já mostra a disposição que o Fed talvez não queira cortar juros tão cedo. A gente tem que lembrar que a gente começa 2025 com um cenário muito parecido com 2018, mudando uma peça para cá, uma peça para lá. Otimismo, 2 anos muito fortes de mercado, o mercado ainda apostando em grande alta, dado a lucratividade das empresas aumentando, inteligência artificial vai resolver vários problemas, porém, temos agora o mundo retomando, o PMI essa semana mostrou que a indústria está voltando a crescer, a Ásia crescendo bastante, tirando China, mostrando muita força, commodities estabilizando os preços. Então, assim, a gente tem um ano cheio de desafios. E só dos desenrolos dos últimos 4 anos americanos de desmontar a zona que era o governo, a gente vai ter muita coisa importante acontecendo. Por isso, o Fed fica em pausa. Talvez não tenhamos tantos cortes assim, como até pontuamos bastante aqui, e ponto positivo, porque o Van Dijk sempre bateu nessa tecla. Porém, temos um mercado promissor e, principalmente, temos um líder de novo. Se me permitirem, entrando no que vocês estavam falando, na minha opinião, o presidente brasileiro está fazendo o que ele tem que fazer de arrumar uma muleta para o terrível ano que vai ser 2025, quiçá 26 no Brasil, onde, na minha opinião, nem concorrer para reeleição ele vai. E é muito disso que o mercado já olha e precifica. Porque ele vai ter que arrumar um culpado, como sempre fez e sempre falou. E nada melhor do que o vilãozão do Homem Laranja, o malvadão do Trump, falando o que faz e tudo mais. É o culpado perfeito para a incompetência alheia, entendeu?